Bem, vamos aqui calcular f de 1 mais f de 2 vezes f de menos 1 mais f de 0, desde que a função seja 2 elevado a x menos 1. Então, primeiro eu vou calcular separadamente esses termos. Então, primeiro eu vou calcular o f de 1. Se você perceber e fizer a analogia, f de 1, entre os parênteses aqui eu tenho 1. Nesse caso aqui eu tenho x. Então, significa que todo x agora eu vou chamar de 1. Então, eu vou ficar com a função da seguinte forma. 2 elevado a x, que é 1, menos 1. Então, todo x agora, já que eu quero o f de 1, todo x vai ser 1. Portanto, o f de 1 vai ser 2 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, esse aqui é meu f de 1 que eu vou substituir aqui. Em seguida, eu tenho que calcular o f de 2. Então, f de 2, vou calcular também 2 elevado a x. Se você fizer analogia, f de x, f de 2. Então, todo x agora, 2. 2 menos 1. Menos 1 que é aqui da função. Então, f de 2 igual 2 elevado a 1. Então, o f de 2 é 2. Continuando, então, temos que encontrar o f de menos 1. O f de menos 1 é quem? 2 elevado a x. Só que agora o x é menos 1. E menos 1 da função. Então, f de menos 1 vai ficar 2 elevado a menos 2. Como a potência é negativa, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar esse termo aqui, 2 elevado a menos 2, para o denominador. E assim, nós vamos ficar com 2 elevado ao quadrado, que corresponde a 1 sobre 4. Então, trocando de numerador para denominador, nós conseguimos alterar o sinal da potência apenas. Então, esse aqui é o f de menos 1. E por último, o f de 0, 2 elevado a x, que agora o x é 0, menos 1 da função. Então, f de 0 é igual a 2 elevado a menos 1. Eu tenho que realizar da mesma forma como foi feito aqui. Então, eu vou jogar esse termo para baixo, para o denominador. Eu vou ficar com 1 sobre 2 elevado a 1, que isso corresponde a 1 sobre 2. Então, agora, eu tenho já todos os termos calculados. Então, eu preciso só substituir. Substituindo, nós temos f de 1 mais f de 2 vezes f de menos 1 com mais f de 0. Então, substituindo cada termo, o f de 1 encontramos que é 1, mais o f de 2 equivale a 2. E aqui eu não posso somar, já que tem uma multiplicação. Com esse parênteses do f de menos 1 é 1 sobre 4, mais o f de 0, 1 sobre 2. Portanto, eu tenho que primeiro resolver aqui dentro do parêntese, para depois então multiplicar com 2 e aí só no final somar com mais 1. Então, 1 mais 2 vezes, entre 4 e 2, 1 sobre 4 mais 1 sobre 2, o novo denominador é 4. Então, 4 dividido, o novo dividido pelo antigo, 1 vezes 1, 1, mais 4 dividido por 2, 2 vezes 1, 2. Então, o resultado é 3 sobre 4. Então, aqui fica 3 sobre 4, o resultado. E aí, com base nisso, 1 mais. E aí eu multiplico. 2 vezes 3, 6, 1 vezes 4. E aí eu tenho que tirar encontrar um novo denominador aí, tá? Que é o 4. E eu vou somar com mais 1. Então, 4 dividido por 1 que está aqui embaixo, 4 vezes 1, 4. Mais 4 por 4, 1 vezes 6. Então, a resposta é
10 sobre 4. Bem, então vamos resolver essa equação de segundo grau no universo dos números complexos. Ou seja, o delta I, se formos resolver pela forma de Bhaskara, vai dar menor que zero negativo. Então as respostas vão ser em função da unidade imaginária I. Mas aqui, como eu tenho o A, que é igual a 1, o B eu não tenho e o C é igual a 9, nós conseguimos resolver essa questão de uma forma mais simples, ao invés de usarmos a fórmula de Bhaskara. Claro que, caso você queira usar a fórmula de Bhaskara, você pode, sendo que isso aqui é uma equação de segundo grau. Então, qualquer equação de segundo grau você pode resolver pela fórmula de Bhaskara. Mas aqui, como B é igual a zero, eu vou fazer algo mais simples, que basta isolar o x no lado esquerdo, no primeiro membro. Então, x ao quadrado igual a menos 9. Eu vou passar esse termo para o segundo membro. Então, troco o sinal dele. Em seguida, eu vou tirar o quadrado aqui do x e vou ficar com mais ou menos raiz de menos 9. Tá? Mais ou menos, porque é uma equação de segundo grau, eu preciso ter x' e x duas linhas. Então, a gente coloca o mais ou menos. E por fim, eu vou transformar, uma vez que nós não podemos tirar a raiz quadrada de números negativos, então eu vou chamar esse menos de x igual a mais ou menos i ao quadrado vezes 9. Então esse menos aqui, ele é o menos 1. O i ao quadrado equivale a menos 1 dentro dos números complexos. Portanto, então, x é igual a mais ou menos raiz de i ao quadrado vezes raiz de 9. Posso fazer isso? Posso, uma vez que aqui é multiplicação. Então, eu posso quebrar essa raiz em duas raízes com o mesmo índice. E aí, então, eu posso cancelo então a potência com índice, sobra mais ou menos i vezes raiz quadrada de 9, 3. Portanto, x' é menos 3i e x duas linhas mais 3i. Bem, agora vamos resolver essa questão considerando o número complexo z igual a m mais 4 mais n ao quadrado menos 64i. Determine mn de modo que z seja imaginário puro. Então, sabemos que quando temos um número complexo imaginário puro, o que deve acontecer? O que deve acontecer é o seguinte: só deve existir a parte imaginária. Então, a parte real deve ser igual a zero. Com base nisso, m mais 4 mais n ao quadrado menos 64i. Então, aqui, lembrando da forma algébrica do número complexo, a mais b, i. Então, se vocês perceberem aí, nós temos a m mais 4 referente à parte real e n ao quadrado menos 64 referente à parte imaginária. Então, eu quero imaginário puro. Significa que eu tenho que sobreviver apenas esse termo aqui, n ao quadrado menos 64. Portanto, o a tem que ser igual a zero. O a desse número complexo é m mais 4. Ele tem que ser igual a zero. Então, aqui recai numa equação do primeiro grau. Então, eu tenho que só passar o 4 para o segundo membro. m igual a menos 4. Então, para que eu tenha um número imaginário puro, esse z se torne um imaginário puro, o m tem que ser igual a menos 4. E ainda assim, a parte imaginária, n ao quadrado menos 64, deve ser diferente de zero. Então, essa parte aqui, que é parte do b, deve ser diferente de zero. Então, b é n ao quadrado menos 64. Então, aqui é uma equação do segundo grau.
praticamente, né, com a diferença aqui do sinal diferente, e não possui o B, o coeficiente Bn, que seria o nosso Bx na equação do segundo grau. Então basta isolar o n do lado esquerdo. Então n ao quadrado diferente de 64, passar esse termo para cá. N então diferente de mais ou menos raiz de 64. Ou seja, a potência que estava aqui, agora eu atuei como a raiz do outro lado, do segundo membro. Então n tem que ser diferente de mais ou menos 8. Então, concluindo, para que tenhamos um número imaginário puro, esse z seja imaginário puro, o n não pode ser mais ou menos 8 e o n tem que ser menos 4, que aí ele zera a parte referente à parte real e não zera a parte imaginária.